Queridos companheiros espíritas do estado do Ceará, estamos voltando hoje à presença de vocês, trazendo um assunto muito importante para o movimento. Iremos falar de uma sociedade espírita que foi criada e foi fundada há quase 100 anos atrás. Trata-se do Grupo Espírita Auxiliador dos Pobres. Naquela época, o movimento espírita estava restrito tão somente ao centro espírita cearense, quer dizer, uma sociedade com sede própria e tendo naturalmente as suas reuniões. E então a classe mais humilde de Fortaleza estavam todos buscando algo para poder criar um grupo, um núcleo, para se reunirem e fazer as suas reuniões independentes da participação familiar. E foi aí que Antônio Aldo de Linhares, junto com outros companheiros naquela altura, José Borges dos Santos, Joaquim Manuel de Carvalho, buscaram ouvir os companheiros. Eles fizeram uma solicitação, fizeram uma amostragem de que o movimento espírita do Estado de Ceará já merecia ter uma entidade que pudesse ir longe. Então, naquela altura que estavam lá sentados o senhor Manuel Coelho da Silva, estava sentado também outros companheiros como o capitão Justino, também estava presente essa reunião Joaquim Manuel de Carvalho, também estava presente o nosso querido Antônio Aldo de Linhares, José Borges dos Santos, só toda hora. E cada um não tinha, quer dizer, não era construtor, mas o José Borges dos Santos conhecia muito essa parte de execução, de construção, porque ele já vinha, desde Portugal, antes de ele chegar no Brasil, ele trabalhava nessa área de construção lá em Lisboa. Aqui, quando ele passou pelo Brasil, esteve na Paraíba, construiu o açude Silimões, lá ele criou esse açude. Até ainda agora ele trabalhou lá. De lá foi que ele veio para o Ceará. Então ele trazia algumas experiências nesta área. E como o número de espíritas estava crescendo demais, já não adiantava mais fazer reunião em casa de um e de outro. Foi nessa altura que houve uma reunião especial para traçar planos de fundarem uma sociedade espírita com a sua sede própria, num local mais central, onde os espíritas pudessem comparecer. E assim, eles, conversando nesse dia, Manuel Coelho da Silva, que era um homem que tinha não só posse, como tinha muitas terras na redondeza aqui, onde é hoje o Veato, e ele então doou um terreno. Naquela época, a rua Carapinima não tinha casa nenhuma de lado, era terrenos e mais terrenos. Até que passava um rio na frente lá do local onde ele deu o terreno. Então, na mesma hora que ele se prontificou, imediatamente o seu Passos disse que daria todos os tijolos. Outro disse que dava, não tinha naquela época ainda argamassa, era tudo feito na base do cal ou do barro e os tijolos. E o resultado é que eles conseguiram criar um plano e vieram conhecer o local, concordaram, aceitaram a doação do senhor Manuel Coelho da Silva e estabeleceram que para poder fazer a construção também precisava de recursos para pagar o operário. Como não tinha, resolveram todos juntos fazer um pacto. De sábado e domingo eles não iriam trabalhar em canto nenhum, iriam trabalhar na construção do GEA. Que era pedreiro, ia para a parte de pedreiro, quem era servente ia para a parte de servente, enfim, cada um tinha uma função. E as esposas dos companheiros que estavam ali iriam fazer um panelão para fazer a refeição, o almoço, merenda, para poder ninguém desgastar tempo nenhum
nessa construção, porque é 2 vezes por semana. E o certo é que eles começaram em 1926 essa construção. E já quando chegou 2 anos, quase 2 anos depois, o prédio estava pronto. E eles resolveram fazer a inauguração no dia 28 de abril de 1928. Né? Eles fizeram, então, o prédio estava pronto, tudo isso, compareceram muitos espíritas de bairros diferentes, compareceram. E entre essas pessoas figuras que estavam ali, que todos estavam participando, estava o Antônio Alves de Linhares, que naquela hora já tinha sido eleito presidente da casa, no dia da inauguração. Estava lá também o nosso irmão José Borges dos Santos, meu pai, também estava fazendo parte da diretoria. Estava Manuel Coelho da Silva, que foi o homem que doou o terreno. Estava lá também Joaquim Manuel de Carvalho. Ele era, digamos assim, casado com uma minha tia. E moravam todos aqui perto uns dos outros. E Joaquim Manuel de Carvalho também se meteu a entrar na construção. Humberto Cruz era um pequeno comerciante, mas tinha recursos e deu recursos. E ainda mais tivemos o nosso amigo Passos, Severino Ferreira Passos, que veio, porque o meu pai nessa época era funcionário dele. E ele já tinha as suas tendências espíritas. Sabendo que o papai ia colaborar, se agrupou a turma. Então começou-se um trabalho imenso. E nesse dia da inauguração, foi uma festa belíssima. Compareceram, estava superlotado o primeiro salão, que só comportava naquela época 80 pessoas. Mas para a época, que eu só falo para vocês, era tudo ainda muito pequeno em Fortaleza. Até a população de Fortaleza era 20, 30 mil pessoas. Tudo era coisa restrita. Mesmo assim, compareceram muita gente, pessoas até importantes, como Isaías Ponte, que era um camarada que era comerciante ali perto da Praça do Ferreira, também ligado ao Centro Especialista, mas quis ajudar. Muito bem. Começou-se então todo esse trabalho, e esses companheiros então passaram a fazer uma reunião, todos eles, todos os domingos. Não era só num domingo, nessa época eles falavam todos os domingos para dar reunião, digamos, administrativa. Eles se reuniam de 5 às 7 horas da noite. Eu estou falando assim porque eu só nasci em 34, já estavam funcionando legalmente lá na Seta Grupo. Porque logo quando eu completei 6 anos, meu pai começou a me levar para as reuniões de diretoria, que era feita domingo à tarde, e ele me levava para poder, era um passeio. E ali eu fui me entrosando com aqueles senhores idosos, juntos, e planejando como crescer o movimento espírita em Fortaleza. Nessa altura já estava funcionando normalmente. Então um resolveu fundar um centro espírita ali no Coqueirinho, outro no Mocuripe, outro aqui no lado da Jacarecanga, outro na Itaoca. Então ficou tudo acertado, aqueles mesmos companheiros que estavam ali. E então, 3 anos depois, surgiram as primeiras entidades de bairro, criadas pelos próprios frequentadores do GEAP. Então, como tal, em 1932, resolveram criar uma entidade federativa, porque já estavam, naquela altura, já tinha 10 grupos espíritas funcionando nos bairros, para uni-los, não ficarem dispersos, trocar ideias, projetos, todos num único objetivo, para poder não criar novas regras dentro do movimento espírita. E o certo é que chamou-se, então, de botar o nome, Confederação Espírita do Estado de Ceará. Em 1932, eles criaram essa entidade, já agora agregada com 10 grupos espíritas fundados no bairro. Então o GEAP
foi crescendo, ele foi se expandindo. Agora, o ponto maior, perdoe, mas eu tenho que tocar, na frente da Carapinima, em frente aonde foi construído o GEAP, era um riacho. Corria água ali até o mar, de várias partes que vinham, passavam por ali e passavam. Mas graças a Deus, em 1933, o governo resolveu fazer a ferrovia. E escolheu exatamente a Carapinima para passar os trens. E ali ele teve que aterrar tudo, aterrou, para lá foi um espetáculo, que ele aterrou o riacho, e botou então os trilhos, e os trens passaram a funcionar já lá no local que ainda hoje é a estação. Agora, claro que a movimentação é pela Tristão Gonçalves, ou melhor, pela Avenida Carapinima e até Parangaba, lá é que eles desviavam. Mas, nessa altura, já com a criação dessa via férrea para lá, ajudou demais, porque o povo agora já podia caminhar à vontade, e já muita gente mais chegava ali perto. Mas eu sempre gostei de destacar os verdadeiros baluartes, porque existia lá os centros especiais, mas eles eram trancados lá e não ajudavam. Resultado é que estava ali José Manuel de Carvalho, esse quando era pedreiro, aliás, ele era barbeiro e trabalhava, que era o dia dele também de sábado e domingo, mas ele deixava, era um dos que fazia parte da diretoria. José Feliciano da Silva, que era tenente reformado da polícia naquela época, fazia parte também. Secundino Ferreira Paz, que era patrão do meu pai, e também ele frequentava as reuniões, não de diretoria, ele frequentava as reuniões de tratamento espiritual, de comunicação. Tinha o capitão Justino. Esse capitão Justino também, ele era capitão daquela época da polícia reformada. Fazia parte também. Foi nomeado como tesoureiro, porque ele era uma autoridade, os meninos acharam de colocar. Colocaram, ele foi ser o tesoureiro. Também tinha lá um cara também muito empolgado, a Luísa Peixoto, que a filha dele depois chegou a ser até diretora do Departamento de Juventude, criada em 48 pelo meu pai, José Borges dos Santos. E então, o Peixoto tinha apesar de ser uma pessoa entusiasmada pelo bom espírito, tinha algo que a turma não gostava muito. Ele era comunista naquela época. E tiveram que afastar porque está aquele papo, por isso que a turma não aceitou, e ele teve que se afastar. Mas, aqui e acolá, ele exerce reuniões públicas, né? Também tínhamos Manuel Coelho da Silva. Esse Manuel Coelho da Silva também foi um centro extraordinário, ajudou muito. Tivemos também o Joaquim Marcel de Carvalho. Então, essas turmas todas juntas, eles começaram então a levantar o próprio Grupo Espírita Senhor dos Povos, colocar no seu patamar importante do movimento espírita. Como outros grupos que começaram a surgir, eles verificaram que deveriam ampliar a Confederação Espírita do Estado do Ceará para poder agregar mais as pessoas. E começaram então a promover reuniões à noite, solenes, fazendo encontros através de expositores, que por exemplo, tinha expositores bacanas nessa época, e inclusive entre eles tinha um que ele era muito famoso na época. Então ele sempre esteve, que era o Humberto Cruz. Ele tinha negócios aqui no centro da cidade e tinha uma coluna no jornal naquela época. E ele então, por influência dos meninos que ajudaram, começou então a escrever uma vez por semana crônicas espíritas. E eu, claro, ele ia colocando e ia dizendo que nós estávamos funcionando, dava os endereços e os horários. Isso ajudou muito o crescimento do GEAP. Nesse trabalho que foi
crescendo, o São José Mauro dos Santos assumiu no lugar de Antônio Alves de Linhares. No ano de 1932, assumiu a presidência do GEAP. Passar 2 anos, ele teve que passar para outro. Mas, quando foi no ano de 1943, ele reassumiu novamente o GEAP. Aí o resultado, meus irmãos, que daí para frente, já agora com a presença da Confederação, a presença do GEAP, começou então os grandes eventos a nível de bairros. Todos os finais de semana a gente fazia uma caravana, ia para um bairro diferente, fazer palestras, levava a pessoa para declamar, porque a Miriam Peixoto era a filha do nosso companheiro, e ela declamava muito bem, acompanhava a nossa turma todinha, e essa coisa foi se empolgando. Então, mais do que justo, não podíamos deixar passar esta data. Porque daqui a 4 anos, esse GEAP está completando 100 anos. E nós já estamos preparando já este evento com antecedência. Estamos trazendo alguns tópicos para que vocês tenham uma ideia de todos. Eu vou dar somente para vocês uma ideia de quem eram essas pessoas. Até Alves de Linhares era alfaiate. José Mauro dos Santos era vendedor, gostava de vender as coisas, né? E Manuel Coelho da Silva era um camarada que tinha muitas casas, alugava, era um sujeito que tinha patrimônio, vivia dessas coisas, de alugar casa, etc. Joaquim Aloysio Peixoto, ele trabalhava avulso, arranjava um emprego aqui, outra acolá. Humberto Cruz tinha um grande armazém de cereais na rua Condideu, e lá ele também ajudava muito. Nós tivemos José Feliciano da Silva, que a única coisa que ele fazia no GEAP era participar da diretoria e alguma reunião mediúnica, ele não fazia mais nada. Então, essa equipe todinha, que já foram todos encarnados, não tem mais nenhum vivo, nos legaram esse grande patrimônio que nós hoje estamos dando a nossa presença, a nossa assistência, para que ela continue a ser o modelo do movimento espírita do Estado. Portanto, eu quero agradecer aos companheiros, que eu não fiz uma extensão maior, porque também não dispomos de horário, e esperamos que vocês, aqueles que puderem, no dia 28 agora, nós vamos fazer uma pequena solenidade lá no GEAP, na Tristão Gonçalves. Vamos fazer lá. Quer dizer, vai ser uma noitada onde nós então vamos fazer maiores revelações em torno da vida do GEAP até o dia de hoje. Que Jesus abençoe a todos.